Amém. O batismo do Espírito Santo. Eu quero pedir nesta manhã que vocês abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios e vamos falar sobre os dons do Espírito. O ministério onde Deus olha para toda a congregação e diz: eu vou dar esse dom a essa pessoa, esse dom a essa pessoa. E quando Deus dá esses dons, isso traz prova ao mundo de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Agora, nós falamos sobre isso nas últimas semanas, de quando Jesus estava reunido com seus discípulos e, ao se encontrar com eles, ele disse: eu vou embora, eu tenho que ir e eu vou deixar vocês. E eles ficaram perturbados. Jesus estava indo embora. E nós podemos entender porque eles estavam andando com ele e estavam vendo moedas de ouro saírem de bocas de peixes, estavam vendo um almoço de um garotinho alimentar milhares de pessoas com 12 cestos cheios de sobras. Eles estavam vendo cegos enxergando, vendo surdos ouvindo, coxos andarem e estavam vendo aqueles que estavam afastados de Deus, prostitutas e cobradores de impostos vindo ao Senhor. Eles estavam vendo milagres e eles puderam fazer parte disso. Eles puderam testemunhar isso. Mas Jesus então disse a eles: eu tenho que ir. Mas quando eu for, eu vou enviar outro e eu estou com vocês, mas ele estará dentro de vocês. Agora, eu quero enfatizar antes de lermos isso que o Espírito Santo não é algo. Muitas vezes nós dizemos: eu recebi isso, ou você precisa disso, mas o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito dele vivendo dentro de você. Eu compartilhei isso, eu acho que na semana passada, ou algumas semanas atrás, que Pastor Troy, levante-se comigo. Pastor Troy é Jesus, e você achava que Jesus era branco. O Pastor Troy é Jesus, e onde quer que Jesus estivesse indo, os discípulos iam junto com ele. E Jesus estava fazendo isso, Jesus estava fazendo aquilo, e onde quer que Jesus estivesse, o reino dos céus estava. Mas então, de repente, Jesus diz: eu tenho que ir. E eles disseram: Senhor, não, você não pode ir. E eles disseram: não, é uma vantagem para vocês que eu vá, porque eu estou com vocês. Eu estou andando com vocês. Eu estou comendo com vocês. Estou dormindo com vocês. Mas haverá um tempo que, quando eu for, eu não estarei mais com vocês, mas agora eu estarei dentro de vocês. Não, vamos lá, alguém precisa entender isso. Obrigado, pastor. Ele disse: vai haver, eu estou com vocês, mas eu tenho que ir, porque quando eu estou em Jericó, eu estou em Jericó. Quando eu estou em Nazaré, eu estou em Nazaré. Quando eu estou em Jerusalém, eu estou em Jerusalém. Mas vai chegar um momento em que vou te mandar para Dallas, Texas, eu vou te mandar para Londres, Inglaterra, vou te mandar para São Paulo, Brasil, vou te mandar para a China, vou te mandar para a Austrália, vou te mandar para o Canadá, e eu não estarei com você, mas estarei dentro de você, estarei dentro de você, estarei dentro de você. E portanto nós precisamos entender que o Espírito Santo não é algo, não é uma coisa, é o poder de Deus e a presença de Deus que entrou em Jesus. Veja, nós precisamos lembrar que Jesus era um vaso terreno. Ele também jorrava sangue, ele também era humano como nós, e é por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e habitou nele. E ele disse: o mesmo Espírito que está em mim, quando eu for, eu enviarei, e ele vai estar dentro de você. É por isso que diz em Atos capítulo 1, eu vos ordeno, diga ordeno. Não é uma sugestão. Não é se você é branco, ou se você é negro, ou se você é marrom, ou se você é homem, se você é mulher. A cada crente nele, ele diz: eu ordeno a você, não saia até receber a promessa da qual você ouviu falar do Pai. Eu te ordeno. E por quê?
Os discípulos poderiam ter saído a todo o mundo dizendo que Jesus é o Senhor e teria havido uma unção sobre isso. Mas a Bíblia diz que quando eles foram, por causa do Espírito Santo, ele foi com eles. E Deus confirmou a palavra com sinais, maravilhas e milagres. Agora, eu quero falar isto o mais claro e simples que eu possa falar. Eu acredito que nós estamos caminhando para o maior despertar, um despertar espiritual que o mundo já presenciou. A Bíblia chama isso de chuva cereja. E eu acredito que nós estamos agora, eu acredito que nós estamos no limiar disso. Eu acredito que Deus, e é por isso que Deus está dizendo às igrejas, acordem, recebam de volta o Espírito Santo. Eu acredito que nós estamos prestes a isso. A chuva serôdia será maior do que a primeira. E isso será um sinal, porque, ouça, o mundo não vai vir a Jesus. O mundo não vai começar a amar uns aos outros. O mundo não vai começar a tratar bem uns aos outros. O mundo não vai começar a ser moral em vez de imoral. O mundo não vai ter líderes na Casa Branca que possam nos guiar na palavra de Deus e no reino dos céus, em vez de guiar na direção do anticristo. O mundo não vai amar Israel em vez de ser antissemita, só porque nós estamos falando. Mas quando Deus confirmar o que nós estamos falando com sinais, maravilhas e milagres, eles não vão se importar com como nós nos chamamos. Eles não vão se importar se você é batista, ou luterano, ou presbiteriano, ou pentecostal, ou da Assembleia de Deus, ou da Quadrangular, ou o que for. Eles não vão se importar, eles vão querer saber quem é esse que te dá o poder de fazer isso, porque eu quero isso na minha vida. E nós vamos poder dizer que é por causa de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que Jesus é quem nos dá o poder. Isso foi exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, os mesmos que crucificaram Jesus. Eles pegaram um homem e viram o milagre acontecendo, viram a cura dele. E eu adoro isso, porque os discípulos disseram, agora não conte a ninguém quem fez isso. Você se lembra da história? Eles disseram, não conte a ninguém. E sabe que quando você sabe dizer a diferença entre alguém que é religioso e alguém que foi tocado por Jesus? As pessoas religiosas são aquelas que não contam a ninguém. Mas pessoas que foram tocadas por Jesus não conseguem guardar segredo. Quantos entendem o que eu quero dizer? Jesus, os discípulos disseram, agora não saia por aí contando para todo mundo. E o que ele fez? Ele saiu por aí contando para todo mundo, porque quando você é tocado por Jesus, sabe de uma coisa? Quando você é tocado por Jesus, na minha família, a Tis fala que eu sou a pior pessoa para guardar segredo que existe. Eu sou a pior. Porque quando eu tenho uma boa notícia, eu não consigo guardar segredo. Eu preciso contar para todo mundo o que Jesus fez. E sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava sentado no avião, voltando de onde eu estava. Nós estávamos voltando, o pastor Troy e eu estávamos voltando da convenção republicana. Eu estava voltando e então uma jovem muito bonita se assentou ao meu lado e eu estava lendo algo e eu conseguia ver que ela estava olhando para mim. E eu estava de óculos escuros e um boné e eu descobri mais tarde que ela estava mandando uma mensagem para minha filha Ana e ela disse, seu pai está em um avião? Mas eu estava procurando uma oportunidade. Você tem que ter cuidado quando você está sentado ao lado de uma jovem bonita. Sim, você sabe o que eu estou dizendo. Então, eu não quero apenas pegar e falar com ela. Eu queria dizer algo. Eu sempre procuro uma chance de testemunhar de Jesus. E nós estávamos sentados lá e, de repente, nós estávamos atrasados. Eu disse, minha filha teve um atraso de 4 horas. Ela ficou na pista 4 horas para ir ver minha esposa. E minha esposa está no hospital sendo tratada de câncer. E ela disse, você é o pastor Larry Huck? Quem acha que foi bom eu não ter flertado com ela? Deixe-me dar um aviso. Jesus está sempre observando. Vamos lá, alguém está vendo?
Você acha que você pode se esconder, que você pode ficar atrás da porta fumando um baseado, mas Jesus faz assim. O que você está fumando aí, Holmes? Quer dizer, não, isso é verdade. E ela disse, você é o pastor Larry? E eu disse, sabe, eu queria abrir a porta para dizer que a minha esposa está sendo tratada do câncer, para eu poder contar a ela sobre o que Jesus fez por ela. E sabe, a moça que estava servindo os amendoins e outras coisas, ela ouviu a conversa e de repente todo mundo que estava ao meu redor estava ouvindo sobre o que Jesus fez. Sabe, quando Jesus toca em você, você não consegue manter a boca fechada. Você precisa contar para todo mundo. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro. Em quantos lugares Jesus derramou seu sangue? 7, a maioria das pessoas nem sabe disso, você precisa dizer isso. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. E é por isso que aquele homem falou com todo mundo. Isso acontece em toda a Bíblia. Não conte a ninguém e vão e contam para todo mundo. Mas quando prenderam Jesus ou quando prenderam Pedro, eles o colocaram lá e diz que quando eles viram a ousadia dele, eu quero que você ouça. Quando eles viram isso, eles não disseram, esse homem estava com Jesus porque ele usava uma cruz enorme de 7 metros em volta do pescoço. Ou ele estava com Jesus porque ele ficava cantando Kumbaya. Ou eles não souberam que ele andava com Jesus porque ele tinha uma Bíblia de 8 quilos. Eles disseram que eles sabiam que ele andava com Jesus porque eles viram a ousadia que estava sobre ele. Que ousadia? Eles disseram, com qual autoridade você está orando por este homem? E sabe, eu amo Pedro. Eu acho que eu sou mais parecido com Pedro do que qualquer outra pessoa, porque Pedro estava sempre tentando fazer a coisa certa, mas se metendo em problemas. E sabe, eu sou bem assim, eu fico sempre assim, sabe? Eu faço algo e eu vou para casa e eu penso, eu não deveria ter dito aquilo, não deveria ter falado daquela maneira. Mas Pedro disse, eles disseram, o que te dá autoridade para fazer isso? E Pedro, você precisa entender que eles tinham acabado de matar Jesus. Eles prenderam Pedro e este é o mesmo Pedro para quem Jesus disse, agora eles vão vir e me pegar e um de vocês vai me trair. E Pedro disse que eu nunca vou fazer isso. E agora eles tinham prendido Jesus e Pedro estava se escondendo no meio da multidão. E ele era uma daquelas senhorinhas carolas. Só Deus sabe com certeza. E ele estava espiando lá atrás. E uma garotinha chegou até ele e disse, você não é um dos discípulos dele? E ele disse, não conheço. E então outra pessoa disse, você estava com ele? Não conheço. E outra pessoa diz, eu te vi. Não conheço. Cocorocó. Então, na hora de orar pela sua refeição no trabalho, ore pela sua refeição. Não seja um agente secreto de Jesus, porque quando eles viram a ousadia dele, eu amo o que Pedro disse. Alguém precisa ouvir isso, porque isso nem está nas minhas anotações. Alguém precisa ouvir isso. Quando eles viram a ousadia de Pedro, eles sabiam que ele estava com Jesus porque eles perguntaram a ele dizendo, quem te dá essa autoridade? E ele disse, eu vou te contar, quem me dá essa autoridade? E esse mesmo Jesus, e aqui está porque eu sou como Pedro, porque ele tem um jeito de... Ele fala, aquele mesmo Jesus que você crucificou e que Deus ressuscitou dos mortos. Aquele mesmo Jesus que você disse que era um falso profeta e Deus ressuscitou dos mortos. Aquele mesmo Jesus que você disse que era um encrenqueiro, mas é realmente o príncipe da paz. E Deus o ressuscitou dos mortos. E quando eles viram a ousadia de Pedro, eles souberam que ele estava com Jesus. E é a hora dos cristãos se encherem do Espírito Santo e saírem do armário e começarem a ser ousados para o reino de Deus e pelo nome que está acima de todo nome. E esse é o nome de Jesus. Alguém deveria gritar amém. Veja comigo no capítulo de Atos, 1 Coríntios 12, verso 1. Eles foram cheios do Espírito Santo. Deixe-me explicar desta forma. Quando você é cheio do Espírito Santo, há níveis. Nenhum homem chama Jesus de Senhor, exceto se o Espírito o atrai. Esse é o primeiro nível. Então você é cheio do Espírito Santo. Esse é o segundo nível. E então você se move em direção aos dons do Espírito. Esse é o terceiro nível. E então você se move em direção aos ofícios do reino. E esse é o quarto nível. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você deseja essas coisas, prepare-se, porque a chuva serôdia será maior do que
qualquer coisa que nós já vimos antes. Então vamos ler isso juntos. 1 Coríntios 12, 1. Agora, quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que éramos gentios, guiados por esses ídolos mudos, seja onde lhes guiavam. Portanto, eu vos dou a conhecer que ninguém que fale pelo Espírito de Deus chama a Jesus de amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Agora observe isso. Agora há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Existem diferentes dons, mas é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Há diferenças de ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diversidades de atividades, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Agora veja o próximo versículo. Mas a manifestação do Espírito, olhe para mim um segundo. A manifestação, a evidência física externa do Espírito. Nós sempre ouvimos falar sobre quando o diabo se manifesta, é algo que você vê, é algo que é óbvio. Mas aqui ele diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício de todos. Em outras palavras, fique comigo neste versículo. Deus vai andar no meio do seu povo. E ele vai olhar para os nossos corações, os desejos que ele colocou lá. E ele vai trazer esses dons. E esses dons, eles vão se manifestar para que todos possam ver, que todos possam se beneficiar com isso. E eu vou te explicar daqui a 1 minuto. Para um é dada a palavra de sabedoria através do Espírito. A outro a palavra do conhecimento através do mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito. Agora, eu vou fazer um ensino para a liderança sobre isso no futuro. Mas quando nós estamos falando sobre o dom da fé, todos nós, mas deixe-me mostrar como isso cresce. Todos nós recebemos uma medida de fé. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Deus dá a cada um de nós, tome aqui esta fé, tome essa fé, tome essa fé, tome essa fé. Você tem essa medida de fé. Porque você acredita que Jesus morreu na cruz há 2000 anos e através disso ele pagou o preço pelo seu pecado. Você já tem uma medida e muito da sua fé cresceu. Você acredita nos 7 lugares que Jesus derramou seu sangue? Não apenas que fomos perdoados de nossos pecados, mas que Deus quebrará todas as maldições, maldição na família. Nós não diremos mais tal pai, tal filho, mas diremos esta maldição foi quebrada na minha família. Pode ser a maldição da pobreza, pode ser a maldição do álcool, talvez a maldição de ir para a cadeia, pode ser a maldição do divórcio, pode ser a maldição da raiva, talvez a maldição da depressão, pode não ser nada disso. Mas quando você entende, sabe, eles podem dizer que você nunca vai mudar, que uma vez viciado, sempre viciado. Mas a palavra diz que aquele que o Filho libertar, você agora subiu em uma medida de fé e a sua fé cresceu. A sua fé é o seu músculo espiritual. Você precisa trabalhar nisso, você precisa operar nisso. Você precisa ser capaz de fazer um supino de 20 quilos antes que possa fazer um de 50 quilos e antes de conseguir puxar 100 quilos. A sua fé é o seu músculo. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Mas à medida que você passa por coisas e quando você tem a fé e se agarra a essa fé, sua fé começa a crescer. Quando você começa a acreditar algo impossível para Deus, e então alguns de vocês entrarão no dom da fé, onde é fácil para você. Observe isso. Agora lembre-se que é para benefício de todos. Não só vai ser fácil para você acreditar que Deus vai fazer isso por você, mas Deus vai trazer as pessoas para você. E você vai ser capaz de acreditar facilmente que se Deus fez isso por você, o nosso Deus não faz acepção de pessoas, que Ele vai fazer isso por você. Este é o dom da fé. Agora, veja isso. Há outro, o dom de curas, pelo mesmo Espírito.
e para outro a operação de milagres, para outros profecia, para outros discernimento de espírito, para outro diferentes tipos de línguas, para outro a interpretação de línguas. Deixe-me explicar isso rapidamente. Cada um de nós pode receber o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Todo mundo. Diga todo mundo. Diga eu. Você pode ter. É seu para orar em entendimento e orar no Espírito, adorar no entendimento e adorar no Espírito. Isso é para todos. Mas à medida que você amadurece, ele pode te dar o dom de línguas com interpretação. Em outras palavras, de repente o Espírito, e isso acontece comigo, o Espírito vem e você fala em outras línguas e sua língua muda. Há uma diferença na maneira como você fala no Espírito e de repente isso é como um sinal para você ou outra pessoa de que há uma profecia que está prestes a acontecer. E eu tenho que falar isso. O meu pastor, quando ele estava explicando isso para mim, quando ele foi salvo, ele estava em uma banda de rock and roll e ele foi salvo, todos os membros da banda foram salvos. E Deus o batizou no Espírito Santo e o libertou das drogas. Mas ele disse, um dia eu estava na sala de oração antes do culto começar e eu estava orando e eu estava orando em línguas e de repente as minhas línguas mudaram, foi algo diferente. Veja, eu conheço a minha linguagem de oração, eu sei como se parece, mas de vez em quando essa língua muda e ele disse que de repente eu estava orando em línguas estranhas e diferentes. E ele disse, de repente, quando nós entramos na igreja e estávamos adorando, ele disse, eu senti uma unção. E eu vou explicar isso em um minuto. Eu senti uma unção vir sobre mim e línguas diferentes vindo sobre mim. E ele disse, em um determinado momento, dava para sentir isso no culto, e de repente eu comecei a falar nesta nova língua. Agora, este era o meu pastor, ele era um dos homens mais gentis e humildes, e ele estava compartilhando isso comigo. E ele disse, de repente eu estava orando em voz alta na congregação nesta nova língua. E ele disse, a princípio eu me perguntei por que eu estou fazendo isso. Então, de repente alguém em inglês interpretou as línguas, e isto não significa que eles entenderam o que estava sendo dito no entendimento. Eles entenderam no espírito. Quando aquela pessoa interpretou na nossa língua, 2 ou 3 jovens navarros se levantaram e choraram e vieram ao altar e começaram a orar a Deus. E elas disseram mais tarde, este homem branco se levantou e quando ele falou em navarro perfeito. Aquela língua que Deus deu a ele, essa é a diferença entre orar no Espírito e línguas com interpretação. E nesse caso, ele falou em navarro perfeito. Navarro é uma das línguas mais difíceis do mundo de se saber. Nós já pastoreamos entre os navarros. E ele falou em navarro perfeito. E então, uma outra pessoa branca, uma senhora, interpretou aquilo e ela interpretou perfeitamente aquela língua navarro. E ela estava dizendo o que a língua estava dizendo para aquelas 3 garotas, que ele sabia onde elas estavam, sabiam o que faziam. O Espírito Santo falou o nome delas e disse, mas hoje é o seu dia de salvação. E aquelas garotas se apresentaram e foram salvas. Veja, é disso que nós estamos falando se você estivesse na China e de repente você começasse a falar em línguas e isso se transformasse em chinês e você não soubesse falar chinês e então alguém interpretasse e o povo chinês visse isso, você não acha que eles saberiam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Esta é a razão dos dons do Espírito. Eu posso ouvir o amém? Agora observe isso. A chave para tudo isso sejam os ofícios na igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, esses são os ofícios da administração. Ou sejam os dons do Espírito. Há uma coisa que precisamos entender para operar nesses dons. E essa coisa é, você precisa ser capaz de ouvir a voz de Deus. Agora, eu já ouvi falar, isso nunca aconteceu comigo. Mas eu já ouvi falar de pessoas ouvindo a voz audível de Deus. E eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais.
Mas quando nós falamos sobre ouvir a voz de Deus e operar na palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia de milagres, é quando você ouve aquela voz suave e mansa de Deus falando com o seu espírito, o Espírito de Deus falando com o seu espírito. E é por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz e outra voz elas não seguirão. E isto é uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Agora, eu quero que você entenda algo. Cada um de vocês tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Cada um de vocês pode ouvir a voz de Deus. Sabe, quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de uma piada que eu ouvi anos atrás. Um rapaz que estava zombando de um cristão. E esse rapaz disse ao cristão: por que você ora? E ele disse: bem, eu estou falando com Deus. E quando eu oro, eu estou falando com Deus. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Quando você está orando, você não está apenas falando à toa, você está falando com Deus. E Deus ouve isso. E o rapaz disse: você está falando com Deus? E ele disse: sim. E ele disse: mas não só isso, Deus fala comigo também. E este não cristão, zombando dele, disse: você está me dizendo que Deus fala com você? E ele disse: sim. E ele disse: e de fato Deus fala com você também, só que você não está ouvindo. Deus vai falar com você e te guiar, e te liderar, te ensinar e te mostrar coisas que estão por vir. Tudo isso é ser sensível a ouvir a voz de Deus. Mas você não pode ouvir a voz de Deus como ser humano. Ouça o que ele diz, ouça o que Deus nos ensina aqui. Nisto é que falamos, ouça isso, receba, ouça isto. Deixe-me voltar. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu tenho que ir, eu tenho que ir, mas eu vou enviar o outro e ele está dentro de você. E ele vai te ensinar, te guiar e te mostrar coisas por vir. Me ouça, me escute um pouco. Ele vai falar com você e ele vai te ensinar. Ele vai te guiar e ele vai te mostrar coisas que estão por vir. E então Jesus disse a eles: eu tenho muito a lhes dizer, mas vocês ainda não podem receber. Lembre-se, quando ele disse isso é para a mudança da vida. Ele disse: eu tenho muito a lhes dizer. Eu tenho muito mais a lhes dizer, mas vocês não podem receber isso ainda. Vocês não estão prontos para receber isto, porque essas não são coisas que são do homem natural, são coisas do homem espiritual. E então ele disse: você não vai entender o que eu quero te ensinar até que você receba o Espírito Santo. Agora, ouça o que ele diz: nisso é o que falamos, não em palavras faladas a nós pela sabedoria humana, mas em palavras faladas a nós pelo Espírito, expressando a verdade espiritual, em palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura para ele e ele não consegue entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.